Deu tilt? Calma, a gente explica. Este é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Tajaroli, repórter de Tilt, e esta é a terceira temporada do podcast Deu Tilt. Hoje o papo é: como é que a polícia consegue acessar dados de celulares bloqueados? Você já parou para pensar nisso? Recentemente ficamos sabendo da morte do menino Henri no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Henri era um garoto de 4 anos que foi achado morto na casa em que vivia com sua mãe, Monique Medeiros, e o namorado dela, o vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. O casal virou suspeito de ter matado o garoto. Pouco antes de serem presos, eles tentaram se livrar dos celulares e a polícia viu. Após a análise dos peritos, a polícia descobriu conversas que têm ajudado a esclarecer o que aconteceu. Esse caso serve bem para ilustrar o trabalho de peritos forenses. Para falar sobre isso, recebemos hoje no Deu Tilt Evandro Lorenz, que é especialista em informática forense e diretor da APCF, Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Tudo bem com você, Evandro? Tudo bem, Guilherme. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês sobre esses assuntos e qualquer outros assuntos aí da perícia forense. Uma grande satisfação para mim. Antes de ir direto para o assunto, Evandro, eu gostaria que você explicasse para a gente o que faz um perito criminal especialista em informática forense. Então vamos lá, vamos começar por partes, né? O perito, na verdade, o objetivo dele é analisar vestígios materiais que são deixados em cenas de crime ou em artefatos que podem ser considerados instrumentos na realização de crimes. O perito em informática, resumindo aí essa terminologia, é um perito que analisa vestígios digitais. Esses vestígios digitais podem estar dentro de dispositivos, em dispositivos de memória, em redes de computadores, no tráfego de rede, em dispositivos embarcados, dispositivos de internet das coisas, enfim, uma variedade de dispositivos que contêm algum tipo de processamento, memória, é possível fazer essa análise. Então, o perito em informática forense, ele vai cuidar, né, de recuperar esses vestígios, de fazer análise desses vestígios, para responder perguntas que são feitas em benefício, né, de resolver casos, por exemplo, na justiça. Então alguém vai me perguntar, existe um diálogo, existe uma planilha dentro desse pendrive, né, sobre isso? E aí o perito ele tem que achar. E aí, mas não está aparente, mas está apagado. E aí o perito consegue recuperar. Existe uma senha de bloqueio, o perito consegue recuperar. Então esse trabalho, né, objetivamente, mais diretamente, é recuperar essas informações usando todos os meios que estiverem disponíveis para que isso possa acontecer. Evandro, eu confesso para você que a primeira vez que eu ouvi falar um pouco nessa atividade foi de um caso em 2015 nos Estados Unidos. Teve um casal em San Bernardino, na Califórnia, um casal que matou 14 pessoas. Eles basicamente entraram num lugar, começaram a atirar numa série de pessoas, e na época o FBI, inclusive, considerou isso um ato terrorista, né? E na época a polícia de lá teve acesso a um iPhone 5C de uma das pessoas envolvidas aí nesse tiroteio. Era um casal, então foi especificamente da mulher. Mas eles não tinham a senha do aparelho. E aí, na época, o FBI, inclusive, pediu para que a Apple criasse um backdoor para esse tipo de investigação. Um backdoor é uma espécie de acesso oculto ali para poder ajudar a esclarecer o crime. A Apple, na época, se negou, né, disse que aquilo poderia ser prejudicial para os donos de iPhone, porque se abre para depois fica até mais fácil para outras pessoas descobrirem como que acessa aí esse acesso oculto, né? E no final das contas eles usaram uma solução de uma empresa israelense chamada Cellebrite. Eles conseguiram acessar o que eles queriam. Eu queria começar aqui então nosso bate-papo aqui, Evandro, perguntando se existem casos semelhantes no Brasil. Digo de quebra de segurança de telefones. Isso é algo comum por aqui? É comum. Isso sempre que o proprietário do aparelho que é apreendido, seja via um mandato de busca e apreensão ou via uma operação policial, numa situação
de operação, todas as vezes que o proprietário não colabora em fornecer a senha do aparelho, então, e o aparelho está bloqueado, então, eventualmente, caso seja interesse da investigação, existe a necessidade de desbloquear esse aparelho. Então, é uma coisa relativamente frequente. Você comentou isso de ceder senha, assim. As pessoas são obrigadas? Como que é esse processo? Existe algum pedido judicial para que a polícia aí, possa ter acesso a essas informações? O nosso arcabouço legislativo, ele protege qualquer cidadão de fazer prova contra si mesmo. Então, entregar a senha não é uma obrigação de nenhum cidadão. Entretanto, via de regra, assim, até com bastante frequência, existe colaboração, existe as pessoas, principalmente se elas estão tranquilas, elas não se preocupam em liberar o acesso. Entretanto, quando o usuário se nega, né, a fazer esse tipo de colaboração, então esse aparelho, e é interesse da investigação, ele pode ser encaminhado, sim, para a unidade de perícia, para que a perícia faça esse desbloqueio. Em quais circunstâncias que um acusado precisa entregar um celular, já que é um item pessoal? Você comentou aí que a pessoa não pode produzir provas contra si, mas quais geralmente são essas circunstâncias em que deve ser entregue o telefone? A questão de se manifestar, né, de não falar a senha, é exatamente isso. Ele não é obrigado a fazer prova contra si. Com relação ao o aparelho, a partir de um mandado judicial para acesso aos equipamentos de comunicação dele, incluindo computadores, celulares, isso vem expresso, né, no documento que é emitido pelo magistrado, que pode e o que não pode ser apreendido. A partir do momento que é feita a apreensão, é autorizado à perícia a usar todos os meios necessários para conseguir sucesso naquilo que foi solicitado e autorizado, que é o que? Acesso às informações do dispositivo. Então, a partir disso, todos os meios possíveis que estiverem disponíveis, os peritos podem usar para fazer cumprir aquela determinação judicial, de fazer acesso às informações em prol da investigação, em prol do caso, em prol daquilo que está sendo discutido na justiça. E, Evandro, uma curiosidade. Quando chegam esses pedidos judiciais, assim, eles são detalhados, assim, do tipo, ó, só pode acessar aqui, sei lá, a galeria de fotos, só pode procurar em aplicativo de mensagem. Como que é isso? Geralmente quando se tem esse tipo de pedido judicial, é algo muito específico? Em geral, até por questões de conveniência, o pedido é feito de forma mais abrangente. Entretanto, cabe ao magistrado determinar o que pode e o que não pode ser acessado. Então, se ele disser, olha, você só vai acessar a galeria de fotos, isso vier expresso no mandado, esse acesso vai ser feito somente àqueles recursos que forem autorizados. Na verdade, assim, de maneira bem ampla, a autorização ela é abrangente, porque é até complicado você acessar um dispositivo e não acessar um recurso dele. Então, assim, em geral, eventualmente, se acontecer, esse recurso que foi, entre aspas, acessado, ele não pode ser usado para nenhum efeito de prova, né, se o recurso não foi autorizado. Evandro, como que a polícia faz esse processo de extração de informação? Existe algum equipamento específico? É algo que qualquer pessoa tem acesso? Eu tô aqui em São Paulo, é algo que alguém pode comprar na Santa Ifigênia, por exemplo? Então, vamos lá, né? Assim, logo no início, né, quando os primeiros celulares começaram a se tornar mais populares, essa extração era feita manualmente. Então, pegava o aparelho, navegava, ia fazendo a transcrição ou fotografando as telas com as mensagens, com os contatos. E à medida que a quantidade de dados que foi sendo acumulada em dispositivos móveis foi aumentando exponencialmente, essa análise manual ela ficou prejudicada sobremaneira. De forma que a gente não consegue hoje em dia pegar um smartphone desse e em tempo hábil fazer uma análise manual, né, ou seja, uma extração manual desses dados. Então,
nesse gap de mercado, vamos dizer assim, surgiram as ferramentas automatizadas, que vieram inspiradas já nas ferramentas automatizadas para extração de dados de computadores, né, de HDs tradicionais. Então a inspiração é a mesma, mas é um mundo bem diverso, né, até pela diversidade de fabricantes, modelos, tecnologias dos dispositivos móveis, né, sistemas de arquivos. Então eles são bem diversos dos padrões mais estáveis do mundo ali dos computadores tradicionais. Então essa demanda abriu, né, essa oportunidade de trabalho, vamos dizer assim, de construir essas aplicações automatizadas. Então hoje praticamente não se faz, né, praticamente até econômico, né, na verdade hoje não se faz mais extração de telefones de forma manual. A extração é, via de regra, automatizada. Então são ferramentas que vêm, né, ali com um conjunto de recursos e informações para que aquele aparelho específico seja tratado daquela forma específica, né, com com as suas características, com isso voltado sempre para marca, modelo, né, versão, enfim. E aí isso é um mundo. Então, um fabricante desses, por exemplo, ele trata hoje mais de 30 mil modelos de aparelho. Né? Isso dados de 2, 3 meses atrás. Como a gente vê lançamentos diários de aparelhos, esse número cresce diariamente. Sobre o que você me disse, se você compra ali na Santa Efigênia, talvez, né? Mas as ferramentas, vamos dizer, oficiais, que são usadas pelas forças de aplicação da lei, elas são ferramentas muito bem auditadas, muito bem trabalhadas, controladas, até porque o que elas têm é a credibilidade pelo trabalho sério e bem feito que é entregue. Então, se a maioria das forças de segurança usam determinada marca, modelo, ou grande parte delas optam por um determinado modelo, é porque tem um reconhecimento dessas forças de segurança, da eficiência, da segurança e da qualidade do trabalho que ele produz, né, que aquele produto produz. Evandro, então, resumindo, então basicamente você tem aí equipamentos de empresas que costumam vender especificamente para forças de segurança, e esses equipamentos aí, geralmente, você falou de compatibilidade aí com milhares de aparelhos, então eu imagino que esse equipamento aí vem com vários tipos aí de entrada aí de celular, e a partir disso você, sei lá, liga num computador e você consegue acessar assim as informações de um telefone como se estivesse num Windows Explorer, digamos assim. É mais ou menos por aí? De certa forma, a analogia é válida, né? Você precisa aplicar ali todas as recomendações dadas para aquele aparelho. Algumas vezes precisa fazer configurações nesse aparelho, às vezes precisa conectar determinados cabos especificamente, mas e aí a partir daí o trabalho dessa aplicação é conseguindo acesso, ele vai fazer a extração, ou seja, uma cópia segura, sem nenhuma interferência no aparelho destino, de maneira geral, vai fazer então a extração desses dados e salvar esses dados num banco de dados, e a própria ferramenta tem ali as funcionalidades de categorização, classificação dessas informações, organização para viabilizar o trabalho de análise. Então as coisas são retiradas, né, as informações são extraídas e classificadas. Então eu tenho o grupo lá das imagens, o grupo dos vídeos, o grupo dos documentos, o grupo das planilhas, né, onde eu posso, a partir daí, aplicar, por exemplo, indexação para conseguir buscar palavras-chave, né, enfim, são possibilidades, muitas possibilidades a partir daquilo que os dados podem oferecer. Então, não são nada além do que qualquer ferramenta faça. Então, se eu hoje copiar os dados de um HD para o meu computador e pegar uma ferramenta de classificação e fizer a classificação separando os tipos de dados e aplicar um algoritmo de indexação, eu vou conseguir pesquisar por palavras-chave. Isso é até um hábito meu. Eu trabalho com muito material de escola, então, via de regra, eu faço indexação dos conteúdos de aula, de materiais didáticos,
para eu buscar a informação muito mais rapidamente. Então, eu classifico uma determinada pasta lá, faço a indexação, eu vou buscar. Eu busco a palavra-chave lá, por exemplo, análise forense. E aí, todos os artigos, todo o material que eu tiver relacionado a isso, ele aparece instantaneamente para eu fazer o tratamento, né? Então, assim, existe um pouco de glamour em torno dessas ferramentas, mas elas são ferramentas que fazem o que a gente faria manualmente, que é procurar os dados, classificar e analisar, né? E a partir da análise indicar o que de fato interessa. Então não existe assim uma mágica, uma coisa assim mais sofisticada em relação a esse trabalho, não. É um trabalho na verdade, de automação do trabalho que pode ser feito manualmente. Por isso até que eu comecei falando, citando o exemplo da extração manual, que qualquer um de nós faz, né? Você pegar um celular e você vai buscando essas informações. Deu tilt e volta já. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda terça, ao vivo, à 13h, eu, Maurício Sticer, converso com Aline Ramos, Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira, sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Evandro, existe muita diferença de segurança nos celulares? Por exemplo, é mais fácil, quebrar a segurança, acessar um celular Android do que um iPhone? Ou isso é lenda? São muitas variáveis, né, para poder dar uma resposta objetiva, e aí eu começo dizendo o seguinte, né, o mundo Apple é um mundo fechado, proprietário, segredos industriais guardados a 7 chaves. Então, é um mundo que ele trabalhando pela segurança e vendendo privacidade. Então, o que a Apple vende é privacidade, né? Ela não vende só um aparelho. No mundo Android, a gente tem uma outra face da questão, que é o código aberto, o código central aberto. Então, isso, diferentemente de estar guardado a 7 chaves, o código, né, principal de um Android, ele é um código acessível para qualquer pessoa. O ponto de vantagem em relação a esse modelo é que tem mais gente trabalhando em cima desse código e descobrindo, inclusive, muitas falhas de segurança, muito rapidamente. O que diferencia o mundo Android, basicamente, é que cada fabricante acrescenta os seus penduricalhos ali, as suas funcionalidades, a sua interface, em cima de um núcleo principal. E uma vulnerabilidade de software, ela não escolhe se ela vai entrar no núcleo principal de um sistema, se ela vai achar a brecha por uma interface, por exemplo. Então, pela quantidade de fabricantes que optam pela tecnologia Android, você naturalmente pode encontrar uma diversidade maior de tipos de falhas, mas isso não quer dizer que a plataforma é menos segura, né? Por outro lado, no mundo Apple, como um grupo restrito de pessoas tem acesso a esse código, é possível que várias vulnerabilidades existam, né? E elas não são, como tem pouca gente trabalhando, vamos dizer assim, em cima desse código, a quantidade de falhas descobertas pode ser menor. Então dá uma falsa sensação de que a plataforma é mais segura. E eu sempre gosto de repetir, falo isso muito com os alunos, né? Não existe software seguro 100%. Né? Então, todo software é vulnerável de alguma forma, e isso pode não ser descoberto hoje, pode ser descoberto daqui a um mês, daqui a 10 anos, mas software é software. Ele por natureza, ele não existe código perfeito. Antes a gente estava conversando sobre esses aparelhos de extração e basicamente eles funcionam ali achando brechas de software para poder ali, ter acesso a essas informações, porque por padrão as fabricantes não têm ali, não fornecem um acesso, né? Só queria pontuar isso, que essas
essas soluções de extração que as forças policiais usam, geralmente elas utilizam aí falhas pouco conhecidas, tem ali sempre uma questão de código ali usada para poder acessar aí esses dispositivos. Só queria só deixar isso claro, porque acho importante também dar esse lado da história. Do ponto de vista de bloqueio, é exatamente isso, né? Se o seu aparelho está bloqueado, as alternativas de encontrar uma forma de desbloquear passam por isso que você contou exatamente. A partir do momento que o aparelho está desbloqueado, não tem dificuldade. O acesso é como um acesso de uma pessoa ao conteúdo, ou seja, você vai conseguir acessar o conteúdo dele, ver o que está lá e retirar essa informação usando a tecnologia correta. Agora, a grande questão, a grande dificuldade seria o bloqueio, mas aí você muito felizmente, né, pontuou a busca por brechas, por pontos de falha, por situações em que o telefone, por exemplo, dá um direito de administrador para quem está manuseando, elas de fato se convertem em um acesso a alguma coisa que em tese estaria fechada, bloqueada pela construção natural do software. Então, é exatamente isso. Eu queria aproveitar um ponto que você falou aí, de uma vez que o telefone é desbloqueado, é como um acesso normal. Eu estava pensando um pouco no caso de mensagens aí de WhatsApp, por exemplo. No WhatsApp você tem criptografia de ponto a ponto, mas como que esses softwares fazem assim? Como que se consegue ler informações de WhatsApp aí com esses dispositivos de extração de informação? Na verdade, assim, esse criptografia de ponta a ponta, ela está associada ao tráfego. Então, do momento que a mensagem saiu do usuário A até o momento em que ela chega ao usuário B, ela está criptografada. Né? Nesse processo de armazenamento no dispositivo origem e destino, ela está acessível para quem tem acesso à interface. Então, como eu consigo ver as mensagens que chegaram para mim, elas vieram criptografadas, mas eu consigo acessar. Então, se alguém tem acesso ao meu aparelho e eu não tenho um bloqueio de senha, esse bloqueio foi superado, o acesso é natural. Aí vamos dizer assim, que seria o ingrediente aí de um pouco mais de sofisticação, seria, por exemplo, a extração mais ordenada e já organizada dessa informação. Mas isso é feito com base em estudo, né? A versão nova saiu com um banco de dados novo. Então, quem estuda isso vai procurar saber, olha, aquele campo que tinha tamanho 10 no banco de dados dele agora tem tamanho 15. Então, que a gente chama de parsing, né, na hora de fazer a extração e o enquadramento disso da mesma forma que o aplicativo faz. Então, um dos trabalhos das ferramentas é fazer esse enquadramento. A extração de dados é bit, né? Você puxar os bits de dentro do dispositivo, os bits e bytes, você fazer a extração, são dados binários, zeros e uns lá em profusão. Quando você consegue extrair, o desafio seria fazer o enquadramento desses dados para saber, aqui esse campo aqui é o nome do usuário, esse campo aqui é a data, esse campo aqui é a hora, esse aqui é o tipo da letra que está sendo usado, enfim. E esse trabalho ele é feito o tempo todo, né? As pessoas fazendo para ajustar as novas versões. O dado armazenado no dispositivo, ele acessível ao usuário, ele é acessível também ao aparelho que tem, vamos dizer assim, se está atuando como administrador daquele sistema naquele momento. Então, essa dificuldade no conteúdo que já está armazenado não existe. O que é praticamente muito difícil de ser feito é, enquanto esse dado está em trânsito, ele ser, por exemplo, extraído em tempo real ali, durante o tráfego, e monitorado em tempo real. Isso é de fato, mais complicado. Né? Mas, em geral, quando a gente está falando de análise do dispositivo, da mídia, o dado já está lá dentro. Né? Ele pode ter sido apagado, né? E sendo apagado, ele pode ainda estar disponível
no dispositivo. Aí também é trabalho da perícia, de análise, tentar encontrar esses dados que estejam apagados, mas que ainda residam no aparelho, né, no telefone. Você já falou que não existe software 100% seguro, mas eu gostaria de saber se existe telefone que é impenetrável, em que não se consegue ter informações. Existe isso? Eu desconheço, Guilherme, eu desconheço. Pode ser que já exista, mas eu desconheço. De todo o tempo que eu estou na estrada aí, não existe equipamento inviolável, não existe software inviolável, não existe neste mundo, né? E aí, acho que felizmente para alguns, infelizmente para outros, não existe nada que seja inviolável. Se alguém que estiver acompanhando aqui a gente, assim, quiser fazer alguma coisa errada, o ideal é jogar o celular, o computador no lixo e ter uma vida totalmente offline, porque, como você disse, que quase tudo ali você consegue obter informação, então um pouco a conclusão que eu tiro é que ter uma vida totalmente offline, sem eletrônicos, talvez seja melhor, não? Essa é uma discussão interessante. E aí, assim, eu vou dizer para você que nem assim, né? Porque onde você está passando hoje tem câmera, né? Tem uma câmera filmando a placa do seu carro, tem uma câmera na loja que você entra, no banco, enfim. Você, hoje em dia, a gente não tem essa possibilidade, a não ser que eu vá viver reclusamente no mato, né? Aí pode ser que, mesmo assim, um drone lá, um satélite lá passando, né? Enfim, de fato, a gente não tem opções hoje para, vamos dizer, se desconectar e viver de forma anônima. Isso, de novo, né, felizmente para um, infelizmente para outros. E a recomendação que eu vou dar é não fazer coisa errada. Né? Essa é a recomendação padrão, porque não vale a pena. Né? Então, assim, essa hiperconectividade que a gente vive, ela abre muitas possibilidades de trabalho para quem está investigando, para todo mundo. Então, a recomendação parece um pouco melosa, um pouco retórica, mas não faça, né? Não faça porque não existe nada que seja 100%, né, da mesma maneira. Eu falei anteriormente do software, né? Desse tipo de ação, não existe nada que seja 100%. Bom, Evandro, então eu queria agradecer aí a você e um pouco as explicações que você deu para a gente aqui no Deu Tilt, já deu para entender melhor aí como que funciona o trabalho de vocês e ver que o perito não é um hacker, infelizmente. Na verdade, assim, eu considero importantes essas conversas, bate-papos, né? De desmistificar um pouco. É um trabalho como qualquer outro, não tem nada de super-homem, de mágico. É um trabalho e a gente lança a mão das ferramentas que estão disponíveis para conseguir realizar esse trabalho. Então, às vezes, eu entendo, né? As pessoas estão esperando uma coisa e tal, um segredo, uma coisa diferenciada. Mas é importante dizer, né, que é um trabalho como o outro, em que se o trabalhador lança a mão dessas ferramentas para poder realizar o trabalho dele de maneira correta. Né? E aí você, mas então você está simplificando demais. Não, na verdade é muito legal você, por exemplo, conseguir responder perguntas que vão colaborar para que a justiça seja feita. Isso vamos dizer assim, a graça do trabalho é essa, não é um trabalho mecânico, é um trabalho de inteligência, de fato, né? Onde porque só extração não resolve nada, né? A gente tem que procurar as coisas, analisar, enquadrar no contexto, conectar coisas. Às vezes as coisas estão dentro de um aparelho de forma difusa ali, picotada. Então a conexão daquilo para eventualmente colaborar na formação de uma prova material é um trabalho de inteligência. Né? E isso às vezes leva tempo, às vezes são meses, às vezes são só dias, mas às vezes são meses de dedicação para conseguir responder de forma adequada as perguntas que são feitas. Né? Então a graça do trabalho, vamos dizer assim, o prazer do trabalho é quando você consegue, né, realizar, responder as perguntas adequadamente, sabendo que elas vão colaborar para que a justiça seja feita, né, para que uma pessoa que tenha cometido um crime, ela seja responsabilizada. E, talvez até mais importante, que uma pessoa que não cometeu um crime, ela seja realmente inocentada. Então, queria agradecer aí mais uma vez aí sua presença aqui no podcast. Muito obrigado e até uma próxima.
Guilherme, eu que agradeço a oportunidade e a gente está à disposição, sempre que precisar, estamos aí. Então é isso, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau! Deu Tilt tem apresentação e reportagem de Guilherme Tajaroli, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Thiago Varela, coordenação de Fabiano Chinaca e Juliana Carpanês. Qual?